Vocês têm 3 filhos e agora vocês estão vivendo um processo que já era um sonho antigo de vocês, que é da adoção. Que você pode compartilhar? Ainda está vivendo ainda no Uhum. que você pode compartilhar com a gente disso? Então, até estava falando com vocês antes, né, que acho que só não falo mais sobre isso nesse momento da nossa vida, porque eu não comentei com o Rafa da possibilidade de a gente conversar sobre isso aqui. Acho importante ele não só saber, como também. Porque é uma decisão que não é só individual, né? É uma decisão de nós dois adotar. Então, eu acho que dá pra gente falar com mais detalhes no momento que também ele esteja junto. Mas do que eu posso falar agora, Aí já fica uma deixa pro Rafael vir e a gente gravar um podcast de excelente. casal. muito mais legal com o Rafael seria esse podcast aqui. Eu sempre quis adotar, porque na minha antiga igreja lá na Presbiteriana, a gente tinha uma vida de trabalho social muito ativa, assim. Então, a gente tinha muita convivência com casas de apoio, na época, orfanatos, enfim. E aí, na adolescência, por ter convivência com crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, enfim, longe dos pais, ou pais que perderam a guarda, eu falei, vou adotar. Deve ter em algum lugar do meu diário, ainda quero encontrar pra fazer parte da história toda. Até pra poder mostrar pra criança depois. E quando eu conheci o Rafa, a gente falou duas coisas. Quando a gente se conheceu, lá no comecinho, a gente falou duas coisas. A primeira, ele me falou que ele queria que o filho dele chamasse Samuel. E eu também falei isso, que eu tinha no meu diário, quando eu tinha 15 anos, eu escrevi, meu filho vai chamar Samuel. E ele também falou. Falei, então mesmo que eu não goste desse aí, é esse mesmo, agora vai ter que ser. E nós dois comentamos o nosso desejo de adoção. Enfim, mas era uma ideia mais. Eu não acho que é imatura, não, porque eu não acho que o Senhor nos dá, mesmo que a gente seja adolescente, né? Porque ele nos deu um desejo quando a gente era adolescente, que é um desejo imaturo, né? Foi um desejo dele, que ele deu cedo. E quando a gente começou a tentar engravidar e não conseguiu, a gente chegou aí na vara da infância da nossa cidade na época, que era Campo Grande. A gente chegou a se informar e tal. Só que o que aconteceu? Eu engravidei e veio pandemia. Paramos o processo, até porque vieram gêmeos. Nem daria pra gente conseguir passar por um processo de adoção. E logo depois que os gêmeos nasceram, engravidei do Isaac. Então, meio que nunca passou pela nossa cabeça não fazer mais. Mesmo que a gente já tava com 3 filhos, porque não era uma opção pra gente, caso a gente não tivesse filhos. Nós queríamos de qualquer forma e também da forma. Porque a adoção é uma via legítima de se ter filhos, certo? É isso. Então, a gente sempre quis passar pelas duas vias, era isso. E caso o senhor não quisesse que a gente passasse pela via biológica, a adoção continuaria sendo um plano. Então, não era uma coisa que Impedia, né? impedia a outra. Aí, quando a gente... Só que aí veio gêmeos, quase morri de cansaço. Veio Isaac, quase desmaiei, morri e ressuscitei das cinzas, uma grande fênix. E aí, a gente conseguiu voltar a falar, assim, de, nossa, vamos então... Na verdade, hoje eu me arrependo, porque se eu soubesse que o processo é longo como é, eu teria, mesmo sem força, sem dormir, começado o processo. Quando o Isaac tinha 1 ano... Não. Quando o Isaac tinha... Ai, gente, não sei. O Isaac tá com 3 e meio. 2 anos. Quando o Isaac fez 2 anos, a gente falou, vamos voltar com isso? Só que a gente já tinha mudado pra Brasília, a gente foi conseguir um advogado em Brasília. Por mais que você não precise de um advogado pra fazer isso, você pode fazer isso também tudo pela própria vara da infância e tudo mais, ou até mesmo sozinho. Você não precisa necessariamente do advogado. Nós quisemos porque eu não sobra neurônios no meu cérebro para fazer qualquer tipo de pesquisa. Mãe de 3, né? Tipo assim, sei das limitações, o Rafael também tem as limitações dele, vamos contratar alguém. Contratamos alguém, inclusive uma menina lá da nossa igreja. E aí a gente começou o processo em janeiro do ano passado, que é enviar a papelada, que é meio que provar a nossa vida, que nós temos condições, né, financeiras, emocionais, uma casa, qualquer básico para receber uma criança. Aí a gente mandou em janeiro do ano passado, só que nós fomos chamados para o curso só agora em maio. Esse curso é obrigatório de fazer? Todo mundo que passa pela adoção, pela vara da infância. Nossa, gente, eu não sei todas as informações, tá? Por isso que até eu quero muito me equipar melhor de informações pra não falar nada errado. Até onde eu sei, sim. Na onde eu estou, porque o que eu sei é fato, não estou falando nenhuma bobeira, é que cada vara da infância funciona de um jeito. Do DF é assim, você tem que fazer o curso. E aí a gente fez o curso agora em maio, junho. Muito legal o curso. São 5 encontros presenciais. E é bem interessante que a gente não pode chegar atrasado, a gente não pode levar nenhum filho e não pode faltar nenhum dos dois. E se a gente
erra com qualquer uma dessas coisas, a gente volta atrás no processo e precisa fazer o curso tudo de novo. Então, são bem exigentes, assim, eu achei bem legal. Compromisso. Bem legal mesmo. E aí foi bem legal. Primeiro é uma palestra, a gente tem uma manhã toda de palestra, assim, onde eles dão os dados do Brasil com relação à adoção e tal. E aí, os outros encontros, eles dividiram a gente em grupos de casais. E foi legal que eu encontrei seguidora lá, encontrei gente da minha igreja, que a gente não sabia. Então, muito legal, assim. E aí, a gente fica no mesmo grupo, a gente fica um mês juntos, assim, se encontrando toda semana. E nesse grupo, lá no DF, pelo menos, é assim. Os casais se reúnem com 2 psicólogas. E aí elas conduzem a nossa conversa. Então, elas levam atividades, levam perguntas, tarefa, coisas pra gente fazer. Então, elas ficam meio que nos ouvindo, intermediando as conversas e também dando o contraponto delas sobre todas as coisas que a gente fala. Então, é um lugar muito legal. Porque assim, não é todo mundo que se interessa pelo assunto de adoção. A gente não tem outros amigos que estão passando por isso. Então, por mais que nossos amigos são muito interessados, que bom em querer saber sobre isso, a gente quer ter a troca, né? Igual mãe, gosta de falar com mãe. Então, lá era muito legal, porque tá todo mundo querendo falar da mesma coisa. Todo mundo tá querendo se ouvir. Nossa, foi muito legal. A minha turma, assim, foi a melhor de todas. Adoro ser eu sou competitiva. Até minha turma da adoção foi a mais legal do que E acho que tem coisas que você nem tinha pensado e ali te fala sobre isso. Totalmente. Até me perguntaram na caixinha de perguntas ontem no Instagram, eu respondi, perguntando qual foi a coisa mais uau, né, no curso de adoção, que eu nunca tinha pensado, que é a questão de que não necessariamente a criança que a gente adota, ela quer estar com você. Existem, inclusive, grandes chances de que se ela pudesse escolher, não são todas, tá? Mas isso é uma coisa que elas trouxeram como uma possível realidade. De que se essa criança pudesse escolher, mesmo que ela tenha vindo de uma família onde ela sofreu abuso, violência, negligência, qualquer coisa, ou estar com uma nova família, que não é biológica, se a criança pudesse escolher, grande chance dela escolher voltar para onde ela estava ou torcer por uma reestruturação. Tanto é que isso é outra coisa também que a gente entendeu lá, que o governo, a vara, enfim, eles fazem de tudo para que a criança, a prioridade deles, para a revolta de algumas pessoas, tem pessoas que não concordam com isso, que a criança volte para sua família de origem, entendendo que esse é o melhor para ela. Então, a criança, e eu sempre, na minha cabeça, quando imaginava a gente adotando uma criança, é aquela criança assim, que olha pra você com um olhinho de tipo, nossa, vou ter uma família. E, na verdade, ela já tinha uma família. No caso de algumas, não todas, né? E isso me pegou muito. E foi tão bom, porque me abriu os olhos, assim, lá a gente... Então, o que eu acho legal do curso, ele nem romantiza a adoção, do tipo assim... Nossa, é tudo maravilhoso, né? Nem te assusta demais. Eles falam a realidade, que vai, assim como a vida, a criança vai passar por altos e baixos, vai ter momentos que não vai querer, pode ser que tenha momentos que vai querer, ou pode ser que ela te deseje de primeira, pode ser que ela não deseje você de primeira e querer voltar pra casa dela. E aí lá, tem até um dia que a manhã toda foi esse exercício, elas traziam possibilidades reais, de histórias reais da vara da infância lá do DF, pra gente... Cada casal recebeu uma história de uma criança que passou por lá e já está adotada e o que a gente faria com isso. Então, por exemplo, vou dar até o exemplo que a gente recebeu, eu e o Rafa. Será que eu posso falar isso? Acho que pode, né? Não acho que é algo... Não sei se eu posso falar. Que são histórias verdadeiras. É, melhor não. É melhor não, né? Mas enfim, então... Mas eles davam essas histórias que aconteceram de verdade e perguntavam, você adotaria essa criança? Sim, não e por quê? Então, deram lá pra gente uma história X, bem chocante, assim, que aí o Rafa, a gente se olhou e falou, e aí, a gente adotaria... Fala a idade, fala, enfim, questão de raça e tudo mais, por mais que isso é uma coisa que pra gente não faz diferença. Não faz diferença, mas tem, né? Tem que ter. Parte do processo da adoção, inclusive, você preencheu o perfil lá. De raça, idade, irmãos, deficiência e tal. Eu não sabia que você preenchia esses critérios quando você vai. Tudo. E a maioria das pessoas quer a criança mais Bebê, nova né? possível. O perfil mais procurado, que eu esteja falando certo, se eu não estiver, pode fazer um comentário me corrigindo, não tem problema nenhum. Pelo menos foi o que nos falaram no curso, é meninas de 0 a 2, brancas, sem deficiência. Então, esse é o perfil mais procurado, não sei se nacionalmente ou se do DF, mas muito, assim, trouxe a gente...
que nem eu falei assim, não romantiza nem demoniza, traz a gente pra realidade, sabe? Que nem um curso de gestação, assim, que tem várias possibilidades. Tem gente que tem uma gravidez boa, tem gente que não tem parto que é tranquilo, tem parto que não é. São várias possibilidades e a gente fica sabendo das possibilidades. E aí, a gente terminou o curso, aí agora a gente vai passar pra próxima parte, que é a parte de avaliação das psicólogas. Elas vão até a nossa casa ou no fórum, vai depender disso que elas nos falaram lá no DF, que funciona assim. Elas, dependendo da família, é de um jeito a entrevista. Então, pode ser que seja com a esposa separada do esposo, pode ser que seja com o casal junto, pode ser que elas entrevistem as crianças, pode ser que não, pode ser que elas vão na nossa casa. Tem várias. Elas falaram que, de acordo com a família, elas escolhem como vai ser a entrevista. A gente, passando pela avaliação delas, né? Elas dão ok, o juiz dá ok, e aí a gente entra na fila. Nossa. A gente entra na fila. Só que aí, até a entrevista delas, a gente tem que preencher o nosso perfil. Que lá a gente coloca idade, gênero, cor, quantidade de crianças, se irmãos ou não. E aí a gente vai fazer uma viagem agora em julho de comemorar aniversário de casamento, e a gente deixou pra fazer isso lá. Nós dois vamos tirar um tempo assim pra gente orar. Ô, gente, vou lá mostrar mal do avião. Toda hora eu entro me ligando. A gente vai preencher lá. Aí, na entrevista com elas, a gente leva elas com o nosso perfil. Inclusive, diz que é muito legal, que elas questionam, sabe? Tem certeza disso? Por quê? Então, é muito legal, assim. Ajuda a gente a ficar mais consciente. E depois disso, a gente vai pra o juiz dando ok. Aí, a gente entra na fila. E no DF, a fila é gigantesca, assim. Eu acho que... A gente tem um casal de conhecidos que estão na fila. Acho que eles estão em 300 e tanto. E 2 anos atrás, eles estavam em 500 e tanto, assim. Vai pelo perfil deles. No caso aqui, eles colocaram a velocidade do seu número na fila depende muito do seu perfil. Então, por exemplo, se eu, Rafael, a gente colocar que a gente quer irmãos, 2 ou mais crianças acima de 7 anos... É assim, né? Não necessariamente assim. Pode ser que vá assim ou vai um pouco mais rápido. Como a gente ainda não definiu esse perfil, a gente não sabe, mas eu acredito que deve... Não sei, na verdade, se vai demorar ou não, que vai depender do perfil que a gente colocar. A gente não conseguiu... São tantas coisas envolvidas, gente. E quando a gente tem filho biológico... É uma coisa que a gente viu lá no curso de adoção também. Que é diferente para quem já tem filho biológico, para quem ainda não tem filho. Porque eles também estão recebendo a criança. Então, a gente não tá pensando só Em vocês. a gente. É lógico que é complicadíssimo, né? Nossa, mas como que você escolhe o filho que o senhor quer te dar? A vida de adoção já é uma escolha. Então, não adianta também eu querer ficar... Não, vou só... Tudo bem quem quiser fazer assim. Mas pra gente não faz sentido a gente entrar assim... o que for, for. Porque, sim, existe uma... Vocês têm filhos, Temos filhos, a gente quer, não é nem pela necessidade de controle, mas escolher adotar já é um tipo de controle, não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Sim, com certeza. É complexo demais pra falar sobre isso, mas, enfim, a gente vai decidir e aí a gente acredito que a gente deve ficar um tempo, assim, vai levar. Mas tá sendo muito legal ver esse processo com nossos pais. Eu acho muito incrível você abrir essa questão da adoção, porque eu já falei isso algumas vezes, né? Que eu vejo muito pouco a igreja se posicionando em relação à adoção. E teve uma missionária que foi na minha igreja que ela bateu muito nessa tecla. E olha isso, eu sou crente de berço e foi a primeira vez que eu vi uma missionária falar sobre adoção, assim, de púlpito. E ela tava falando, né, que a igreja tinha que ser a primeira a querer acolher essas crianças que não têm um lar, a primeira a querer falar sobre esse assunto, a expor e falar da importância da adoção, né? E eu acho muito incrível você, com a visibilidade que tem, também falar sobre isso, porque pelo menos agora de cabeça eu não consigo lembrar de... Nossa, mas tem vários perfis, gente, na internet. De outra pessoa que eu pelo menos acompanhe, que seja cristã e que fale de Vários. adoção. Inclusive, quem tiver nos comentários aí, quiser já colocar pra galera seguir, tem vários. Eu já ouvi vários podcasts, graças a Deus, hoje tem mais. Inclusive, por exemplo, nessa conferência que eu tava na semana passada, tava a Carol e o Ângelo Basso. Eles têm um casal de gêmeos adotados. Os meninos já são grandes, estão com 12 anos. Inclusive, eu sentei com eles um dia, tirei várias dúvidas, conversamos muito, foi muito bom. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento melhor disso. Que bom, porque acho que antes não era falado absolutamente nada. E agora tá sendo, não tô falando que tá perfeito ainda, mas eu acho que tá mais falado e tem muitos perfis ganhando voz, assim, né, sobre isso. Eu acho que o que fica complicado só nisso tudo é a exposição das crianças também, que acaba acontecendo para que essas histórias ganhem voz. Mas aí, enfim, cada um sabe o que é melhor para sua família, assim, mas na nossa igreja foi muito legal, porque quando a gente começou a falar sobre isso, a gente descobriu que tinha outras pessoas vendo isso também, né? Então, tem outra...
hoje, por exemplo, é até interessante a gente falar sobre isso. Que as pessoas ficam assim, nossa, mas como assim tanto tempo na fila? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Lá no DF, a gente tem mais ou menos hoje 80... vou falar números tudo hipotéticos, tá? Não tô dando números exatos. Vamos supor, tem 80 crianças na fila e 500 pessoas... Não, 80 crianças aptas para serem adotadas, 500 adultos na fila querendo adotar. Aí você fala, nossa, gente, então isso não é uma grande causa, porque tem gente para adotar. Qual que é a questão? Que foi o que eu aprendi no curso também. Qualquer coisa discordar de mim, você vai lá na vara da infância do federal e reclamar lá com eles, que me ensinaram tudo errado. De 80, vamos chutar aqui, 80 crianças cadastradas, vamos supor que 60 tem 7 anos ou mais. Que não faz parte do perfil que querem. E das 500 pessoas na fila, 450 querem de 0 a 6. A conta não fecha. A fila não anda mesmo. Então, assim, hoje, se a gente for falar da causa da adoção, eu acho que o que mais precisa ser falado é a questão da adoção tardia. De nós termos pessoas dispostas a adotar crianças mais velhas. E eu acho que esse é o grande ponto, assim. Porque realmente a adoção, quando a gente vai ver nos lugares assim, a gente vê que tem pessoas na fila. Inclusive mais do que criança para adotar. Só que não tem pessoas suficientes para adotar o perfil de crianças que mais precisa. Eu acho que essa é a questão.